Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da história. História é um gatilho muito poderoso. Desde criança nós somos policiados a escutar história. Tem a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos. Isso faz com que a gente imagine, faz com que a gente prenda a nossa atenção. Por isso que a indústria do cinema, séries, novelas é muito forte, porque você quer acompanhar, você quer saber o final, você sofre junto com o personagem, você compartilha as dores daquele personagem. Por isso, história é muito poderoso. E nesse módulo a gente vai falar um pouquinho de como você consegue usar a sua história nos seus posts para você conseguir aumentar o seu engajamento. A história, ela faz com que as pessoas te deem atenção. Não adianta nada você sair jogando conteúdo se você não tem a atenção da pessoa. Você precisa prender a atenção dela primeiro, para depois poder falar sobre o conteúdo. E assim você vai ter um resultado muito melhor. Aqui eu separei algumas formas de você separar a sua história para colocar em conteúdos diferentes. O primeiro ponto é: por que você faz o que faz? Por que você decidiu abrir esse negócio? Por que você acorda todos os dias? O que te motiva? O que você acredita? As pessoas se conectam muito no que você acredita. Por que você decidiu abrir isso? O que aconteceu na sua vida para você decidir abrir esse negócio ou para você vender esse produto? Quando eu comecei o meu canal, o Meu Uma Desculpa, eu postava muito sobre isso, porque eu estava fazendo as coisas, porque eu criei o canal. Isso aumentou muito o meu engajamento, porque as pessoas que se conectavam com o meu propósito, elas paravam para prestar atenção no que eu estava falando. E depois eu jogava algum conteúdo, alguma coisa bacana para ela, e ela começava a acompanhar, indicar aos amigos, e eu conseguia ter um resultado muito melhor. Conectar histórias da sua vida para transmitir uma mensagem. Sabe quando você conta uma história querendo transmitir uma mensagem? Você pode usar isso contando histórias da sua vida. Histórias de derrota, histórias de vitória. Você também pode conectar com outras histórias, por exemplo. Eu uso algumas histórias, algumas parábolas, que são histórias que não são minhas, mas que querem transmitir uma mensagem, que têm o intuito de transmitir uma mensagem. Isso também é muito poderoso. Se você conseguir usar a sua própria história, isso vai ter um poder muito maior, porque você ganha autoridade, ganha credibilidade, mas você pode também usar outras histórias, até de parábolas, para transmitir uma mensagem. Eu também contava algumas histórias para querer transmitir mensagens de motivação, mensagens de garra, porque é sempre bom você mexer com a parte emotiva da pessoa. Essa parte emocional, ela conecta muito. Como a gente já viu, as pessoas tomam alguma atitude por causa da emoção e justificam com a razão. O inimigo em comum. Eu coloquei até um cuidado no lado justamente para você não se tornar uma pessoa chata. Como assim? Por exemplo, eu posso usar o inimigo em comum, a crise, porque a crise ela é o inimigo dos empreendedores. Então eu posso colocar uma história minha que tenha como inimigo a crise. E assim a outra pessoa ela vai se conectar porque a crise também é inimigo dela. Então a gente tem um inimigo em comum. Mas por que eu coloquei cuidado? Coloquei cuidado para você não ficar falando mal, porque isso se torna desgastante. Isso se torna algo chato, que as pessoas fiquem só, nossa, esse cara só reclama, nossa, esse cara só sabe falar mal, que coisa chata. Cuidado para você não ficar falando muito mal. É sempre bom você criar um inimigo comum, mas também oferecer soluções, contar uma história e não ficar batendo só nessa tecla de falar mal, porque isso pode se virar contra você. Mas usado da forma correta, o inimigo comum também é bem bacana, porque gera essa aproximação entre você e a outra pessoa, quando vocês lutam contra um inimigo. Falhas que aconteceu. Isso também é muito importante. As pessoas elas não gostam de pessoas perfeitas, de pessoas que não erram, de pessoas que são simplesmente deuses. Então eu conto bastante falhas, eu conto bastante coisa que eu fiz errado. Inclusive, eu falo também das parcerias que quando eu tinha a minha marca de roupa, a gente começou... Quando eu tinha a minha marca de roupa, eu fiz parceria com vários blogueiros. Mas eu não sabia o que era nicho, eu não sabia posicionamento, eu não pesquisava sobre será que aquela pessoa é importante dentro do meu nicho? Será que ela é uma influência dentro das pessoas que eu quero alcançar? Eu não tinha essa visão, então eu saí fazendo parceria pelo número de seguidores. Conclusão, eu acabei que não vendi nada. Eu distribuí várias blusas e não tive venda nenhuma, porque não era um nicho, não era do meu segmento. Eu simplesmente mostrei meu produto para pessoas que não queriam comprar. Foi uma estratégia errada que eu tive, mas depois eu aprendi
eu fechei com outros blogueiros dentro do meu nicho e assim a estratégia deu um resultado muito melhor do que na primeira vez. Mas eu conto que eu errei, eu conto que foi uma falha. E isso as pessoas se aproximam, as pessoas elas não gostam do 100% perfeito. Conte alguns erros que você cometeu e o que você aprendeu com esses erros. Isso gera bastante conexão também. Eu separei aqui também 2 tipos de personagens, podemos dizer assim. O herói é a pessoa que passou pelo problema, que achou a solução e agora ele voltou para ajudar as pessoas que estão passando o mesmo problema a sair desse problema. É justamente o meu caso. Eu passei por um problema, eu encontrei uma solução e agora eu estou ensinando as pessoas a não passarem por esse problema. Isso gera credibilidade, isso gera autoridade, porque a pessoa já passou por aquilo, então ela consegue ajudar a outra a sair daquilo. Um mentor. Um mentor é uma pessoa que ela nunca passou por aquele problema, mas ela tem um conhecimento necessário para ajudar outras pessoas a passarem por esse problema. Por exemplo, tem muitos psicólogos, psicanalistas, que às vezes eles não tiveram aquele problema do paciente, mas eles estudam e conseguem formas de técnicas de ajudar aquele paciente a sair daquele problema. O único problema do mentor perante o herói é que o mentor, como ele não passou por aquele problema, algumas pessoas não dão credibilidade para ele. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa magra. Eu nunca fui gordo e eu ensino pessoas a emagrecerem. Algumas pessoas vão questionar: ué, se você nunca foi gordo, como é que você vai ensinar as pessoas a emagrecerem? Você nunca passou por isso. Você não sabe o que uma pessoa gordinha sente. Então como é que você vai ajudar elas? Se você é um mentor, se você nunca passou pelo problema que você ensina, o que você precisa fazer para acabar com essa dúvida, para acabar com esse problema? Justamente mostrando estudo de casos, pessoas que você conseguiu ajudar. Olha, eu nunca fui gordinho, mas eu já consegui ajudar mais de 200 pessoas a chegarem no peso ideal. E acredito que eu consigo ajudar você também. Então você já passa uma credibilidade, porque você já ajudou várias pessoas. Isso é muito poderoso. Se você é um mentor, foque nos seus estudos de caso, porque assim você vai passar a credibilidade e vai construir a sua autoridade também. Essa é a única diferença entre o mentor e o herói. O mentor, ele tem que mostrar estudos de caso para ganhar credibilidade, porque muitas pessoas vão falar: se você nunca passou por isso, como é que você vai conseguir me ajudar? Eu vou falar alguns tipos de história também que podem te ajudar. Tem a história do herói relutante, é o cara que ele sabe muito, mas ele nunca quis ensinar. Mas aconteceu alguma coisa na vida dele, gerou alguma transformação, que ele decidiu ensinar aquilo. Por exemplo, é muito mais fácil você pegar alguma coisa do seu amigo e fazer do que parar e ensinar para ele. Você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais energia. Então tem muitas pessoas que preferem fazer do que ensinar. E esse é a história do herói relutante. É o cara que aconteceu alguma coisa na vida dele e ele decidiu mudar e agora ele quer ensinar. E também tem a história de superação. O cara que era pobre, que ele não tinha oportunidades e ele começou a estudar, começou a se desenvolver, começou a aprender e começou a crescer na vida. Essa é a história clássica, que também tem várias novelas, tem vários filmes, mas também é uma história muito boa, é uma história que conecta muito. Então tem a história do mentor, a história do herói relutante, a história do herói e a história de superação, do pobre que ficou rico. Espero que eu tenha ajudado, que você consiga se enquadrar dentro de uma dessas histórias e consiga melhorar cada vez mais as suas postagens e aumentar a conexão. Porque quando você aumenta a conexão, quando você gera uma conexão com as pessoas, elas começam a te acompanhar e cada vez mais pessoas vão te acompanhar e quanto o tempo for passando e você for fazendo postagens, mais pessoas, e assim você vai conseguir não só 10 mil, mas como 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas. Não só seguidores, mas pessoas que acompanham o seu trabalho, pessoas que gostam do que você faz, pessoas que querem saber quais são os seus conteúdos, saber os seus cursos, saber seus produtos, porque elas admiram você, elas confiam em você. Essa aula se encerra por aqui e nos vemos no próximo vídeo.